Confira aí a vergonha do nosso Esporte Clube Bahia, o que o pessoal do Sport TV, mais especificamente do Seleções, falou sobre o assunto. Vamos conferir. Eu acho que a Copa, ela pede um jogo diferente, uma sabedoria diferente do jogador em campo, de como conduzir o ritmo do jogo. Os dois jogos, você tem 2 jogos para conduzir exato, isso. Que momento acelerar o jogo, que momento segurar mais a bola, que momento você... Aproveitar os melhores momentos, porque os jogos são feitos de alguns momentos dentro da partida. O primeiro lance do jogo foi do Bahia. Mas então, é isso que eu falo com você. Mas aí não define, né? Preste atenção no que Paulo não vai comentar, viu? Assim, eu vou te falar por mim, porque Mas numa Copa poderia mudar todo o jogo. Então, eu passei muito nisso. Olha o que o Paulo Nunes está comentando. O tamanho que era esse, principalmente o atacante, né? E eu conversei e falava com vários atacantes do meu lado, a gente entra no jogo, tipo assim, a gente vai ter 1, 2 oportunidades. É 1, 2. E você não pode entrar mole nessa oportunidade. Você tem que definir, porque você não vai ter outra. E desculpa, se não foi o que eu vi nos jogadores do Bahia. Repito, os jogadores do Bahia jogaram um jogo como se estivesse jogando um Campeonato Brasileiro. E assim, se você faz isso... Esse é o lance, né? Esse é o lance. Ah, tudo bem, ele tá um pouco desequilibrado, ele joga a bola um pouquinho lá pro lado esquerdo, ela sai demais do goleiro, mas a bola tava... Ele tava inteiro. É uma chance perdida, né? É uma chance totalmente perdida. Que não pode perder. Cai no pé, e centroavante. Ele ia ser de outro jogador que não tivesse... com várias oportunidades, como já apareceu na vida dele e da carreira. Então, Jéssica, para mim, assim, é muito importante isso. Existem jogadores que, nesses momentos, por isso que a gente sempre brinca no futebol, jogadores de futebol falam, esses jogadores eles vão aparecer, é neste jogo que o cara aparece. E aí, quando você vê o time da equipe do Bahia, eu particularmente vi um time que quando acaba o jogo, e aí isso me incomoda como ex-atleta, quando eu acabava um jogo como esse, eu saía de uma competição, eu corria para dentro do vestiário porque eu estava desesperado. Eu poderia ter 10 amigos dentro do campo, que eu não queria conversa com ninguém. Aí acaba o jogo, você vê lá todo mundo confraternizando, batendo papo. Parecia que tinha passado um jogo normal. Isso me incomoda como ex-atleta. Sabe o que eu acho do Bahia? Desde o início do ano, e sobretudo quando as competições mais importantes começaram, o Bahia passou a ser muito estudado. E todo mundo sabe que a força do Bahia estava concentrada nos 4 jogadores do meio-campo. E os times passaram a se preparar para enfrentar esse tipo de jogo, da posse de bola, dos deslocamentos dos jogadores do meio-campo do Bahia, das avançadas do Jean Lucas pelo lado esquerdo, do Everaldo fazendo facão da direita para dentro. Então, o Bahia criou um modelo de jogo que foi muito legal para o Bahia até um determinado momento da temporada, como disse o Paulo. Só que ontem, quando eu sentei para ver o jogo, eu sabia exatamente o que o Bahia ia fazer. Pô, se eu sei, imagina o Tite, o Kleber, o César Sampaio, a comissão técnica do Flamengo, né? A Ceni também já foi estudada, que é a entrada do Ademir. A entrada do Ademir, o Lúcio ali de 9, a gente bota... Então, achei que o Bahia ficou talvez o Rogério esteja com um elenco curto na mão também, para ter grandes variações, e ele tenta melhorar o que ele já tem de bom ali. Só que está sendo insuficiente para o Bahia nessa altura da temporada, porque o Bahia passou a ser um time estudado, como o Fortaleza está sendo um time estudado também. E se você não apresentar variação, você vai ficar pelo meio do caminho, porque do outro lado tem times grandes, times fortes também, times que estão se preparando com jogadores talentosos. Ontem ficou muito claro, o Bahia deu a primeira estocada, rapidamente o Flamengo conseguiu se ajeitar em campo e acabou. O Bahia não chutou uma bola no gol do Flamengo. O Bahia não passou da intermediária do Flamengo. Não teve uma finalização no alvo. É muito pouco num jogo de quarta de final, para um jogo decisivo e para um time que é talentoso, como é o do Bahia. Só que, na minha humilde opinião, acho que o Bahia ficou previsível. Os times hoje sabem como marcar o Bahia. Quer fazer um paralelo? O grupo, provavelmente, a primeira, planos e objetivos. Plano: ficar entre os mais bem colocados do Campeonato Brasileiro, versão 2024, objetivo: está na fase de grupo da Libertadores de 2025. Quando surgiu essa possibilidade, o título é algo sempre bem-vindo. O título nunca vai incomodar. Conquistado legitimamente, ele sempre vai fazer bem. Ao mesmo tempo, esse grupo olha e está dizendo assim, poxa, a gente está indo, mas a gente vai precisar mexer em algumas coisas do nosso elenco para 2025. Porque em momentos decisivos, as respostas não estão acontecendo. Vamos lá. O Bahia está no andar de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Bahia permite... O Bahia está em 7º ou 8º? Está em 7º, se eu não me engano. Vamos pegar aqui. Permite ao seu torcedor imaginar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Perfeito? Certo.
O Juventude está na parte de baixo, Sétimo. está na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, está à frente do Corinthians, mas nos 2 jogos, embora tenha sofrido gols nos acréscimos e da mesma forma bolas cruzadas sobre a área, o Juventude apresentou um espírito de competição muito maior do que o do Bahia. E não há comparação do ponto de vista de elenco entre o do Bahia e o do Juventude. A começar pela questão orçamentária. O que o Bahia, o Grupo City, na verdade, investiu para a formação do elenco dessa temporada e o que o Juventude investiu dentro das suas limitações para a temporada. Então, essa é uma questão a ser colocada para o Bahia. E eu repito, o Rogério teve uma carreira como jogador de futebol no mesmo clube, o São Paulo, mas o Rogério sempre operou com ambição em alta. Sempre. Ele não jogou só em grandes times do São Paulo. Ele jogou também em times limitados, em times que ele trabalhava muito, em times que às vezes ele não trabalhava tanto, mas ele sempre teve como objetivo ganhar. E a derrota o incomodava. Quando o Paulo traz essa questão do pós-jogo, é assim, eu vou falar da nossa profissão. Eu já levei furo, você já levou furo. É o pior dia da vida de um jornalista. É o pior dia da vida de um jornalista. Você quer que o dia acabe, mas ao mesmo tempo você quer que o dia continue para poder dar uma resposta àquele furo. Furo, para quem não sabe, é quando algum outro veículo dá uma informação exclusiva e você estava na mesma cobertura. Aquilo é a morte. É a morte. Só que a morte você tem que estar andando com aquele punhal no peito. Então é o seguinte, a derrota, ela tem que ter o mesmo significado. Mas assim como isso acabou no jornalismo, acabou no futebol também, Paulinho. O jornalista hoje em dia é pouco preocupado com furo, a maioria, pelo menos. Então, mas você acha que o time não sente? Então, eu não sei. O Paulo observou, eu não me chamou a atenção, mas o Paulo tem a mentalidade que eu não tenho de ex-atleta, né? Então... o olhar dele também é de ex-atleta. Assim, sabe, eu não tô sentindo o que os caras estão sentindo, mas eu vejo que aquilo que se passa dentro do campo. Não tô aqui também dizendo se está certo ou errado. Estou dizendo do meu ponto de vista, como é o seu sentimento. Sempre encarei do sentimento, como eu encarei esses jogos importantes. Quem é competitivo, esses jogos de vida, esses jogos pra gente, a hora que a gente sobe o túnel ali, a gente fala, esse é o jogo da vida. Então não pode, depois de uma derrota, e a maneira como foi, você tá ali tranquila. Você quer conversar? Óbvio, você vai ter conversa. Aí conversa depois lá do vestiário, que você já esfriou a cabeça, porque naquele momento aí você tá desesperado. E não foi o que eu vi. E não vi isso, que é pior ainda, no jogo. Especificamente, né? Você vendo uma equipe como o Flamengo, você vendo o estádio do Maracanã lindo, a linda festa que a torcida do Flamengo fez para os jogadores merecidos. Mas esse é um fator local que também pega numa Copa, abrindo um parênteses. Sim, estádio lotado. Mas o Bahia teve um estádio lotado a favor dele lá. E também não conseguiu mostrar muita coisa. Não conseguiu, é isso que eu tô te falando. O momento do Bahia, o viés de baixo aí que você pega. Você vai enfrentar um Flamengo no Maracanã, sabendo que essa torcida vai invadir e vai apoiar o Flamengo mesmo. E o Flamengo... E o Bahia começou o jogo perdendo, exato, já, né? Exato. Tinha que ir pra cima. O placar começou 1-0 o Flamengo, né? Você tem que usar mais. Eu só queria fazer uma observação em cima dessas imagens, porque muitas vezes a gente critica com razão torcedores, e tem que criticar torcedores que têm desvio de conduta, mas torcida. Eu entendo que a torcida do Botafogo, ela inaugurou essa questão dos mosaicos, e isso... Fortaleza também já fazia muito. Fortaleza, o Ceará chegou a fazer o Ceará... O máximo de títulos do Mercado Play em 15 segundos. Sob medida, dança comigo, as férias da minha vida. Isso está contagiando as torcidas. E o estádio de futebol, né? O estádio de futebol, ele tem que ser sempre uma festa. Depois a gente vai ver o do Galo, que também faz a torcida, igual você vê sempre a torcida do Botafogo do Newton Santos, do Fortaleza, do Ceará, aí teve a do Galo, ontem a do Flamengo, a do Fluminense já fez. Cara, isso é maravilhoso. E para acontecer isso, Paulinho, vale a pena a gente registrar, como você falou, da questão do torcedor, são muitos abnegados que passam, às vezes, a madrugada dentro de um estádio de futebol para preparar isso. E é uma festa de 3 minutos. Mas que tem um efeito... 5, 6 horas para ser construído. Né?